Oi, eu sou o Ettore e eu morei um ano na Europa e eu vim aqui contar para o canal Fiz as Malas um pouco das experiências de viagens que eu tive durante essa época. E de Montenegro, eu fui para Macedônia, que foi um país que me impressionou demais. Eu não esperava basicamente nada, porque não se ouve muito falar da Macedônia. Na Macedônia eu fui para duas cidades, eu fui para a capital e para Ohrid. Ohrid é uma cidade super pequena, não tem praticamente assim civilização, mas tem um lago que é um dos lagos mais antigos da Terra. A água que está lá é considerada muito limpa. E ele se equipara somente com um lago na África, se eu me lembro bem pelas histórias. E é muito bonito, a gente fez um passeio de barco lá, que vale muito a pena. A água tem uma cor de novo que você não consegue descrever, e todo o lago é circundado por montanhas, assim. E de um lado fica a cidade e do outro é praticamente inabitado. Então as vistas que você tem de lá são super legais. O legal da Macedônia também é que lá é o berço da língua cirílica, que é usada na Rússia, o alfabeto cirílico. Esse lance cultural bem único, a comida bem única e vale muito a pena. Eu fui também para a Albânia, que é um país não muito bem situado economicamente, assim. Então a capital, que é Tirana, ela espanta um pouco no primeiro olhar. Por mais que seja Europa, a gente tem um choque, mas assim, é um país com uns segredos para você descobrir que são muito legais. Um dos lugares preferidos assim da minha viagem fica na Albânia. É um castelo numa cidade que chama Shkodër. E esse castelo ele ficou intocado por muito tempo, porque como eu disse para vocês, o Império Otomano ele invadiu todos esses países, só que esse castelo ficou intocado. Então ele pertenceu ao império que vinha antes ainda do Império Otomano. Ele é albanese só. E nada foi feito lá por muito tempo. Então quando você entra, é um castelo que fica no topo de uma montanha, bem no esquema feudal, e ele está intocado e a natureza ela invadiu. Então tem uma mistura bem legal, vocês devem estar vendo as fotos, do que é natureza e do que foi um dia um castelo. Então quando eu andava por ali, alguns insetos iam saindo, tinha pássaros, é tudo muito puro, muito não tocado pelo homem. E assim, para quem gosta desse tipo de natureza, de história, é um prato cheio, vale muito a pena mesmo. E depois, ainda fui para mais dois países, um deles foi a Sérvia. A Sérvia é um país, pelo que eu vi, muito mais estruturado, então a capital já oferece muito mais possibilidades, assim, muito mais entretenimento, tem balada. Todos esses países que eu tenho falado até agora, eles são todos muito baratos, provavelmente os mais baratos que você vai encontrar na Europa. Mas a Sérvia ela já é mais, ela tem um clima mais ocidental, assim, ela já perde um pouco desse rigor histórico. E de lá eu fui para a Bulgária e fiquei pouco tempo lá, mas já vi também muita coisa legal. É um país muito único, porque eles têm um povo que era só búlgaro e eles tentam manter as tradições até hoje. Então a Bulgária, eu fui para Sófia, que é a capital, então ela tem essa mistura cultural bem interessante assim. E finalmente eu fui para a Turquia, que é o berço assim cultural de todos esses lugares. É onde o Império Otomano nasceu e de lá ele foi crescendo. Eu fui para Istambul. Istambul é muito interessante porque ela fica no meio da mudança de continente. Então, de um lado do Bósforo é Europa e do outro é Ásia. Então essa mistura Ásia-Europa é muito legal de vivenciar. Ela tem com certeza influência dos dois lugares. Ela já oferece opções totalmente diversificadas do resto da Europa, assim. As pessoas são diferentes. Com certeza, assim, você tem que ficar mais atento na Turquia, porque é um lugar muito grande mesmo, com muita gente, com turismo bastante desenvolvido. Então, vai ter alguém tentando passar uma perna em você de leve, se você não entender bem a língua, ou então, se você tiver mais avoado, assim. Mesmo assim, você pode ter uma experiência muito boa lá. Eu lembro da sensação de estar em Istambul e ouvir
o som das mesquitas o tempo todo, assim. Porque eles são um país muçulmano e lá tem as horas certas para rezar, e essas horas são praticamente todas as horas. Então a mesquita chama as pessoas com megafones e é bem intenso você perceber o quanto que a religião influencia nas pessoas, assim, é bem real. E depois de Istambul eu fiz um bate-volta ainda na Capadócia, que ficou bastante famoso por causa da novela, e realmente eu entendo a fama, porque é um lugar muito lindo, é muito único, assim, ele tem formações rochosas que eu não sei explicar geograficamente muito bem, mas eu sei que elas são bem bonitas. Não serviu só de pano de fundo para a novela da Globo, mas também para Star Wars e muitos outros filmes. E lá também tem o balão, é muito bonito, assim, você vê o fim de tarde com os balões sobrevoando a cidade, e ficar lá não é caro, você pode ficar num hotel dentro da caverna por um preço super acessível, vale muito a pena. É um lugar mais turístico, você vai se deparar mais com turistas e vai ser mais fácil para você do que os países que eu tenho falado antes. Só que ainda assim tem um encanto, tem uns segredos assim que você com certeza vai achar único e vale muito a pena ver. Então pessoal, é isso. Se vocês gostaram, podem clicar em curtir. E se vocês quiserem ver mais coisas desse tipo, se inscrevam no canal. Valeu e até mais!